queria que vocês me dissessem é o seguinte. A gente vê muito se discriminando a atuação das acompanhantes e tudo mais, olhando... Como você falou que olhava para o jogador de futebol lá atrás, esse preconceito, ainda existe muito um preconceito com relação a essa profissão. O que eu observo, por exemplo, e aí eu gostaria que vocês me dissessem, é o seguinte, quando vocês têm uma possibilidade de alçar novos voos, vocês estão ali numa nova situação, mudou a vida de vocês. A gente pode falar aqui, as pessoas... A gente fala muito sobre traição, sobre sexo, mas está tudo dentro do campo que está todo mundo ali de acordo com o que está acontecendo. Você está contratando uma garota de programa, você sendo casado ou não, você está pagando, a menina está topando, está rolando e não tem... Assim, as pessoas podem julgar se há uma imoralidade nisso ou não. Mas a gente passou por casos agora muito complexos que envolvem a situação, por exemplo, do Daniel Alves, envolve a situação do Robinho. E eu poucas vezes vi jogadores de futebol falando, se manifestando sobre essa situação. Porque ali, de fato, foi comprovado, o Robinho foi condenado a 9 anos, o Daniel Alves está preso, o Cuca, que não foi condenado, mas não pagou, e agora vocês viram Corinthians, com toda a situação que aconteceu. Como é que vocês observam esses casos, que aí não são casos só que falam sobre a moralidade conservadora brasileira de sair com uma garota de programa ou não, mas aí passa da linha do que a própria situação permite com que de fato aconteça. Como é que vocês veem isso? Eu vejo o seguinte, o Daniel Alves, o Robinho, amigo da gente particular, tá? Quando uma coisa é você ter a sua opinião, ter a sua ideia, outra coisa, o cara já está penalizado. Vamos dizer, o Daniel já está preso, o Robinho também já foi condenado, entendeu? Então, isso aí é caso de justiça. A gente sair em defesa ou não de um amigo nosso, eu acho que, tipo assim, vai muito de situação e não depende só da gente. A gente precisa estar bem informado para a gente saber o que é que a gente está falando. E, na maioria das vezes, a gente fica naquela dúvida. Será que o Daniel, o Robinho que a gente conhece, foi o Robinho... É aquele Robinho que as pessoas estão falando? Porque muitas coisas que acontecem, a gente espera para ver o que é que vai, claro, o que vai desenrolar, para a gente poder falar ou não. O cara já está condenado. Aqui no Brasil, a gente tem essa mania de condenar primeiro, para depois a gente ir lá e... principalmente a imprensa, né? O Daniel não está condenado, né? O Daniel não teve nem julgamento ainda, ele está preso preventivamente. Então, o Robinho já foi condenado. Já foi condenado. Então, eu, na minha situação, né, como foi uma coisa que a gente sabe que envolve mulher, que envolve, vamos dizer, algum tipo de agressão, né? Essas coisas, é difícil a gente dar opinião. Né? Difícil porque é um assunto muito delicado, que a gente não quer que aconteça isso com ninguém. A gente sabe que, às vezes, o momento, a gente sabe que, às vezes, a bebida, a gente sabe que, às vezes, a situação e o erro, ele pode ser induzido e todo mundo erra. Atire a primeira pedra que nunca errou aqui, né? E se errou, que a justiça que pague. A justiça, agora, eu não tenho direito de estar julgando ninguém, de estar falando de nada de ninguém. Então, da fora que a gente dá, quando você vai se meter em um assunto que nem esse, né, de estupro, dessas coisas todas, você ainda é cancelado. Hoje existe, né, pessoas que estão aí só para pegar opinião da gente, para... às vezes você tem uma consciência, você fala de uma maneira em que todo mundo sabe o que é que você quer passar, mas as pessoas vão e deturpam o que você está falando. Então, a gente prefere ficar, às vezes, calado, mas dando um apoio por trás. Eu mesmo, conheço a família do Daniel Alves e sei o quanto eles estão sofrendo com isso que está acontecendo. Então, às vezes, é melhor você confortar uma mãe, um irmão, uma irmã, essas coisas todas. Até porque não tem culpa nenhuma, claro. Né? Foi bom para você? Para mim foi ótimo. Então, para ficar melhor ainda, clica aqui no link abaixo e saiba mais sobre o Fatal Premium.